Muitas vezes você se pega fingindo ser alguém que você não é só para não ficar deslocado nas conversas, não é mesmo? Isso pode ser o impacto do TDAH, chamado personagem inautêntico. Aprenda a identificar e mudar esse jogo com um método que eu criei e uso todos os dias. Confere no primeiro link da descrição. E tem uma técnica também que eu ensino para os pacientes com pensamentos obsessivos, os pensamentos recorrentes, que é imaginar que os pensamentos eles são como nuvens, que eles estão passando no céu. E que eu posso simplesmente olhar eles passarem sem me conectar a eles. Ou seja, dá um exemplo. Por exemplo, comecei a pensar aqui. As pessoas, vou pegar um exemplo assim. As pessoas vão rir de mim se eu ir no podcast. Tá? Aí primeiro a gente treina um automonitoramento para poder a pessoa identificar os pensamentos. Né? A primeira pessoa tem que saber o que é pensamento e a pessoa tem que identificar, monitorar. Então, assim, chegou um pensamento. Pensamento que as pessoas vão rir de mim quando eu for no podcast. Aí você tem que entender que ele é um pensamento e você é você. Você não é os seus pensamentos. Você é quem observa os pensamentos. Aí você pode começar a associar isso como nuvens, deixa passar. Como que você pode deixar passar? Mudando o teu foco atencional. Então, assim, pensei isso, identifiquei, isso não sou eu, isso é um pensamento. Vou ouvir uma música, vou caminhar no parque, dependendo do teor do pensamento, claro, eu peguei um exemplo, né, mais simples. Mas se fosse um pensamento mais difícil, tu pode mudar o teu foco atencional fazendo outros comportamentos que vão fazer com que você se desligue daquele pensamento e você deixe simplesmente ele flutuar e ir embora. Então, mudar o comportamento afeta ou então possibilita que você lide melhor com os pensamentos. Isso, né? Primeiro, assim, identificar o que é um pensamento. Primeiro, pensamento a gente não controla, eles são rápidos, eles podem ser imagens, memórias, isso a gente tem que psicoeducar o paciente. Depois, monitorar. Então, quando vir os pensamentos, você vai registrar, né? Então, a gente ensina o paciente a registrar os pensamentos. E debater esses pensamentos em alguns casos. Então, existem formas de lidar com esse pensamento. Umas é buscar evidência. Tá, mas que evidência que eu tenho que as pessoas vão rir de mim? Então, e que evidências eu tenho que as pessoas que eu gosto vão estar lá assistindo e me incentivando? Poxa, tem. Então, assim, tu começa a derrubar esses pensamentos. Essa é uma forma de lidar. A outra é não se conectar. Então, deixar com esse pensamento vá, mudando o teu foco atencional. Então, assim, formas que você lida para você não transformar essa nuvem que está passando numa grande tempestade. Né? E isso funciona muito bem para pessoas que têm TOC, por exemplo? Que é o transtorno obsessivo. A questão assim, do TOC, a gente passa por um processo mais intenso na questão dos pensamentos. Essa técnica ela não funciona para pacientes com TOC. Né? Porque o TOC já é um transtorno, é um pouco mais difícil. Então, a gente tem que fazer como se fosse uma dessensibilização do pensamento. Que, por exemplo, os pacientes que têm TOC, eles vão ter pensamentos, por exemplo, que eles vão matar alguém. Né? É bem comum isso. Então, é um pensamento muito forte. E aí, eles acreditam que o pensamento é verdade. Então, assim, se eu pensei, então eu sou. E aí, a primeira coisa que a gente tem que psicoeducar. Você não é os seus pensamentos, você é quem observa os pensamentos e pensamentos não concretizam as coisas. Eu posso dizer... Tem um leão do meu lado, tem um leão do meu lado, tem um leão do meu lado, isso não acontece nada. É porque você falou 10 vezes que vai aparecer, né? Então, eu sou o que eu faço, não o que eu penso ou sinto. Tá? Então, eu sou minhas atitudes e não as minhas emoções e nem meus pensamentos. Então, a primeira parte com o paciente de TOC é ensinar, psicoeducar sobre isso. E depois fazer uma dessensibilização com esse pensamento. Então, falar ele assim, né? Eu estou matando essa pessoa, está saindo sangue pela garganta... Descrever a cena falando pra gente ver que não acontece nada. Que isso não está acontecendo. Mas esse é um processo que só se ocorre se tiver uma forte aliança terapêutica. Né? E isso é feito sistematicamente. Por isso que é gradativo. Isso faz parte da TCC, esse tipo de procedimento? Sim, faz parte da TCC. Cara, e a gente não começa já de cara assim. A gente começa... Senão o cara já sai lá com a faca na mão. Sim. Mas é reduzir o poder desse pensamento, né?